Glória a Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, aleluia. Obrigado, nosso Deus, por mais um domingo nós podermos nos reunir na presença desse Senhor maravilhoso, cultuar o seu santo nome, amém. Todos com saúde, é uma bênção. Nós só olharmos para isso, nós já vimos como Deus é maravilhoso nas nossas vidas, amém. Eu quero convidar os amados para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 100. Hino de graça ao tempo. Aleluia. Salmo de ações de graça. Rezei ele hoje cedo. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Aleluia. Temos muito mais de milhões de motivos para nos alegrar. Aleluia. Capítulo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Glória a Deus, Pai. Nós queremos nos alegrar, Senhor, simplesmente pelo fato de estarmos unidos como igreja, com os irmãos neste lugar, entrando pelos teus átrios, Senhor, sabendo que tu estás presente, que tu nos ouve, Pai, que os teus olhos estão atentos, Senhor, às nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por isso tudo que o Senhor tem nos concedido em todos esses dias das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelos teus livramentos. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, aleluia. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui, cada um que o Senhor livrou da cova, da morte, dos ataques do inimigo, Senhor, aleluia. Obrigado por ter colocado nossos pés sobre a rocha e ter nos ungido, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo eu te agradeço e também te peço perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos momentos, meu Deus, onde nós duvidamos, pelos momentos onde nós fraquejamos, Pai, até pelos momentos onde nós pensamos em voltar atrás. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos firma, o Senhor tem nos sustentado, e esses pensamentos, meu Deus, são momentâneos, eles logo se acabam, se evaporam, porque a tua graça, o teu amor sobre as nossas vidas é muito maior e nos faz refletir nisso. E por isso nessa manhã nós estamos aqui para te adorar, para louvar o teu santo nome e dizer que o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo, aleluia. Glórias a ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus. Glória a Deus. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão
inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Bom dia, meus irmãos. A paz esteja com cada um. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, a partir do 5. 1 João 1, a partir do 5. Amém? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Mesmo quando as circunstâncias estão totalmente ao contrário. Eu falo isso porque comigo está acontecendo isso. Eu sempre cantei isso e todos os meus filhos eu consagrei eles para Cristo. Todos os meus filhos são consagrados para Cristo. Quando nós ensinamos o filho, quando nós ensinamos a criança no caminho que deve de andar, ainda quando for velho, não vá se desviar dele. Eu me apego nessas promessas. Mesmo que era um provérbio de sabedoria, mesmo que não seja exclusivamente uma promessa de Deus, mas está na palavra de Deus, eu me apego a isso. E então eu declaro que eu também não aceito a condição que está na minha casa, que possa estar na sua também, onde todos não estão adorando ao Senhor, onde todos não louvam ao Senhor, onde todos tiveram um aprendizado correto da palavra de Deus, mas que por algum motivo hoje não estão exercendo aquilo que foi consagrado. E eu continuo glorificando a Deus e dizendo que toda a minha casa servirá ao Senhor. Toda a minha casa. Se você concorda com isso, se você também tem algum problema, declare diante do Senhor. Você é sacerdote do Senhor, declare isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não olho para o agora, eu vejo lá na frente, eu sei que a minha casa inteira servirá ao Senhor. Aleluia. Essa canção diz assim: encha o meu lar com a tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu
serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando o joelho só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãs e irmãos, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é desse jeito que nós nos posicionamos. Mesmo que em volta as pessoas estão voltando a adorar as outras coisas, que era o que acontecia lá no momento onde Josué se posicionou desse jeito. Mesmo nesse momento, Josué então traz uma palavra para aquele povo dizendo: vocês querem fazer as mesmas coisas que os vossos antepassados, os vossos pais fizeram? Vocês querem seguir aqueles outros deuses? Vocês querem seguir os deuses estranhos que estão à nossa volta, dos amorreus, dos jebuseus, desse pessoal todo aí, dos cananeus? Vocês querem fazer isso aí? Vocês não se lembram daquilo que Deus fez no nosso meio? Vocês não se lembram daquilo que Deus é na nossa vida? Vocês querem seguir esses outros? Vocês podem ir, mas eu não, e nem a minha casa, porque minha casa e eu serviremos ao Senhor. Isso é se posicionar. Amém? Então se posicione diante do Senhor. Não aceite a circunstância, não aceite isso que você está enfrentando, como eu também não aceito. Não concordo com isso, não passo a mão na cabeça, não deixo desse jeito. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque sem profecia o povo se corrompe. Eu profetizo agora sobre a história do Brasil, sobre a história de cada varão dessa igreja, em nome de Jesus, sobre os nossos filhos. Modelo de bom rei, Salmo de Davi, Salmo 101.
Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás a ter comigo? Hoje, Senhor. Portas adentro em minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo poder que está sobre a igreja, eu endireito vereda para o Senhor no ermo em Isaías 43, retifico caminhos tortuosos em Lucas 3:5, para um cântico novo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em Apocalipse 21, 1-2, primeiro céu e primeira terra que passam, mar que já não existe, Nova Jerusalém celestial, ruas de ouro, muros de cristal, Senhor, noiva ataviada para o noivo. Em nome de Jesus, assim seja a minha palavra que sai da minha boca. Não torne para mim vazia, mas alcance todos os propósitos para os quais elas estão sendo enviadas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. As mulheres louvam o Senhor. Convido os amados para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler desde o 10 até o 18, para nós estarmos bem situados, bem habituados com essa informação maravilhosa que Paulo então nos dá, com as ordens também. Capítulo 6, versículo 10 de Efésios diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra sangue e nem contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pode tomar o seu assento. Então, como eu falei na vez passada, desde o capítulo 1
até o capítulo 5, Paulo vem falando de tudo aquilo que foi conquistado por Cristo, todos os nossos deveres como cristãos. E quando chega aqui no versículo 6, depois de nós sabemos o que nós recebemos em Cristo, depois de nós sabermos o que Cristo já fez por nós, depois de nós sabermos qual é que são os nossos deveres, Paulo então diz: olha, para que você cumpra, para que você consiga resistir, para que você consiga se manter firme em tudo aquilo que foi conquistado para você. Amém? A Bíblia diz que já foi conquistado, então você não precisa sacrificar para que Deus venha fazer, porque aquilo que era necessário fazer já foi feito na sua vida, já foi feito, já está na sua conta. Basta então você ter a informação correta e estar preparado com a arma de poder que Jesus Cristo te dá, com a armadura de poder que Deus nos dá. Paulo ele nos recomenda então a buscar poder no Senhor para resistir e para adquirir tudo isso que foi conquistado. Então ele fala a respeito dessas peças da armadura. A primeira peça da armadura, como foi citado já na outra vez, é o cinto da verdade. A verdade é o que segura tudo. Amém? Se a Bíblia não fosse verdadeira, ela já teria sido descartada. Ela é tão verdadeira que é o mais vendido em todos os anos, em todas as épocas, sempre foi a Bíblia. E até hoje, nenhuma das verdades bíblicas foram colocado abaixo. Mesmo com a ciência e mesmo com tudo que existe, a Bíblia permanece verdadeira até hoje, pois ela é a palavra de Deus. E tudo que é pela verdade, então, funciona desse jeito, né? Se fosse algo mentiroso, já tinha sido descaracterizado, já teria sido até talvez destruído. Mas como é a verdade, a palavra de Deus não pode ser destruído. Segunda peça da armadura é a couraça da justiça, que é como se fosse um colete, né? Eu falei, a justiça ela não é nossa, a justiça ela é a justiça de Deus, é o que nos envolve, é o que nos protege, é o que nos guarda de todas aquilo que é lançado contra nós, as acusações e todas as injúrias. Ninguém pode intentar acusação contra o eleito, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem justifica, não é a nossa justiça. E também a terceira peça da armadura, que é o calçado do Evangelho da Paz. O calçado ele nos traz conforto. Um tênis, um sapato bom, ele traz conforto e também nos dá segurança. E nós, quando vamos para o Evangelho da Paz, nós temos segurança, nós temos conforto nisso que Deus e que Cristo prepararam para mim e para você. E hoje então quero falar dessa quarta peça e talvez também da quinta. A quarta peça da armadura é o escudo da fé. Amém? Diz ali no versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aleluia! O escudo ele é uma peça dessa armadura muito importante, porque o escudo ele não serve para atacar, ele não é uma arma de combate, ele não é uma arma que você usa para destruir o inimigo. O escudo ele é para se proteger. O escudo ele é para que você consiga avançar, empurrando, levando as barreiras que estão à frente. Você consegue empurrar com o escudo, coisas que você não consegue empurrar com uma espada. Às vezes eu paro para ver quando existe aqueles motins, ou quando existe rebeliões, ou quando existe aquelas pessoas que estão fazendo um protesto, e aquele protesto então foge do controle, então eles chamam aquela guarda que vem com seus escudos, e ele pode ter 500, 600, 1000 pessoas, vem às vezes 12, 20 policiais com escudo, e com aqueles escudos então eles vêm e vão levando tudo a eito, e vão empurrando, e vai dissipando toda aquela manifestação.
Pense só, às vezes 20 soldados conseguem conter uma rebelião de 500 pessoas, de 100 pessoas e muito mais pessoas. Mas eles vêm com seu escudo, vêm com seu cacetete, mas eles vão ganhando então espaço, empurrando aquilo com o escudo. E a fé nas nossas vidas, ela funciona desse jeito. Com a fé você vai avançando, com a fé você vai colocando para fora daquele território que Cristo conquistou para mim e para você, porque é esse território que Jesus Cristo nos manda então permanecer firme, e Jesus Cristo nos manda então cuidar disso. Jesus Cristo, ele nos colocou numa posição estratégica onde nós cuidamos daquilo que já foi conquistado. Eu quero dizer para você que você não precisa conquistar território, você não precisa conquistar outras coisas, não. Aquilo que você precisa, Jesus Cristo já conquistou, e você só precisa defender isso, amém? Então, quando o inimigo avança para dentro desse lugar onde Cristo já conquistou para mim e para você, é o momento onde nós nos posicionamos com o nosso escudo, com a nossa armadura, e vamos expulsar o inimigo daquilo que já é nosso, amém? Porque aquilo que é do inimigo é dele. Nós não vamos tomar aquilo do inimigo. Aquilo que é do inimigo é dele. Aquilo que Deus declarou que é dele, é dele. Agora, aquilo que é de Cristo, aquilo que Cristo recebeu, aquilo que Cristo conquistou com sua morte na cruz e deixou para mim e para você defender, é isso que nós defendemos, e é isso que nós expulsamos o inimigo. Quando a palavra de Deus diz que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós colocaremos as mãos sobre os enfermos, é porque aquela pessoa já recebeu a cura, ela está doente, então nós vamos nos posicionar expulsando a doença daquele corpo. Quando Jesus Cristo diz que nós devemos expulsar o demônio, é o demônio desse território que pertence a Cristo, amém? Porque senão seria muito fácil, as igrejas todas se uniriam e fariam uma oração e expulsariam o demônio da terra. Vai lá para Marte, vai para o Sol, te queima todo lá, vai para Júpiter, vai para qualquer lugar menos na terra. Mas não, existe um espaço do inimigo na terra que é dele, amém? E nós devemos de defender o nosso espaço conquistado por Cristo. Glória a Deus. É esse espaço, é isso que nós precisamos saber. Aonde é nosso, aonde foi conquistado por Cristo, nós defendemos, e nós empunhamos o escudo da fé e empurramos o inimigo para fora. Não aceitamos a ação dele dentro daquilo que é nosso. E o que é nosso, pastor? A nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, nosso emprego, a nossa nação, a nossa comunidade, no nome de Jesus Cristo. A fé por si própria, ela não tem poder. O escudo da fé, ele em si mesmo, ele não tem poder. A fé nela sozinha, ela não existe poder. A pessoa dizer, eu tenho muita fé. Tá, mas me diz no que é a tua fé? Não, eu tenho muita fé, eu acredito muito. Tá, mas o que se resume isso? Não, eu tenho muita fé. Isso não adianta de nada. Você tem uma fé, porque você tem um escudo e não saber usar também não adianta. Se você tiver um escudo e não saber usar, não saber que quando está sendo atacado você se defende com o escudo, se você não souber que ele serve para isso, não adianta. Então a fé você tem que saber de que maneira usar e aonde que é a tua fonte de fé. A tua fé está centralizada onde? Sabe que a tua fé está centralizada numa imagem que foi esculpida por alguém? Que é um Deus feito por alguém? Será que a tua fé ela está na política? Será que a tua fé ela está na ciência? Ou será que a tua fé ela está nos horóscopos? Está nas estrelas, nos signos? Tem gente que tem fé no sol, tem gente que tem fé na lua, tem gente que tem fé no alinhamento dos planetas. Será que isso resolve no momento do confronto? Você que tem fé em outras coisas, sabe que isso resolve no momento do confronto? Porque a Bíblia diz quem é o autor da fé. A Bíblia fala em quem que nós devemos de ter fé e quem é o autor da fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando para Jesus, que é o quê? Autor e consumador da fé. Jesus tem autoria, pastor Ricardo. Foi ele quem fez. Autoria.
Quando você escreve uma música, você é o autor daquela música, né? E Jesus Cristo é o autor da fé. Ele tem domínio sobre a fé. E ainda além do mais, Ele é o autor, então Ele é quem fez a fé e colocou no nosso coração como dom de Deus. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Tanto que todo ser humano tem. Ah, pastor, mas existe o ateu e o ateu diz que não tem. Não, o ateu tem sim. A única coisa é que os valores dele é diferente. Ele tem um valor que ele diz assim: se eu fosse Deus não existia fome. Então ele se coloca acima de Deus. Ele diz: ah, se Deus existisse não existia tanta coisa, não existia tanta morte. Então quer dizer, os valores dele está trocado. Então por isso que ele diz que não acredita, mas ele tem fé, porque para não acreditar tem que ter mais fé ainda. Então a fé, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e também diz que Ele é o consumador. Além dele deixar a fé no nosso coração, Ele ainda vai concluir, Ele ainda vai fazer com que ela aconteça, vai fazer com que aquilo que você acredita se torne realidade, se torne verdade. Amém? Ele é o consumador. Existe outra palavra para isso, pastor? Consumador? Executador. Ele é o que executa. Além dele fazer, ele executa. Aleluia, glória a Deus. Então a fé, ela só dá resultado se for em quem? No Senhor Jesus. Isso é saber empunhar bem o seu escudo. Isso é saber manejar bem esse escudo. O verdadeiro poder vem da pessoa que você deposita a fé. É como um cabo de energia. Eu não tenho um exemplo aqui, mas eu quero que você imagine aí. Existem os aparelhos têm um cabo de energia, amém? Os aparelhos que vai na energia elétrica, ele tem um cabo, para ele ser ligado na energia elétrica. Então, eu quero que você imagine esse cabo como se fosse a fé. E você é o aparelho eletrônico. Então imagine o cabo como a fé e você é o aparelho. O cabo sozinho não gera energia. Ele só gera energia quando é ligado na tomada, que é Jesus Cristo. Então a fé ligada na tomada traz energia até o aparelho eletrônico. Vamos supor que você é o aparelho eletrônico, então o seu cabo ligado na tomada, que é Jesus Cristo, então traz fé até você e aumenta a tua fé. Liga você, deixa você avivado, deixa você ligado, amém? Então a fé, ela tem que estar depositada no Senhor Jesus, porque a fé em si própria, o cabo sozinho não gera energia, amém? O cabo sozinho por si não gera energia. No capítulo 3 de João 18, a palavra diz assim, João 3, 18, diz assim: quem crê nele, olha só, quem tem fé em Jesus Cristo não é condenado. Amém? Quem tem fé em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, a fé, esse escudo da fé, ele tem que ser um escudo da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um escudo da fé baseado em Maria, em Pedro, em Paulo, em João, não vai adiantar de nada. Ah, pastor, eu sou muito devoto, eu respeito a sua devoção, mas eu tenho que lhe informar que você está errado. Eu tenho que lhe informar biblicamente que a fé, ela tem que ser no Senhor Jesus Cristo. Não, pastor, mas é assim, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, eu creio em Deus, só que eu peço para que tal pessoa interceda por mim. É porque você tem uma informação errada e você faz isso, mas não vai adiantar, porque esse escudo que você está empunhando, que você está segurando, não tem base nenhuma bíblica, e Deus não vai voltar atrás na sua palavra só porque você acredita, só porque você a pensa desse jeito. É com todo amor e com todo carinho que eu falo para você que está me assistindo, para você que está aqui, que se a fé não for em Jesus, não adianta você pedir para qualquer um outro, não vai adiantar. Todas essas pessoas foram santas, foram pessoas santificadas por Deus, justificadas por Deus, como eu e você somos.
Pessoas que fizeram a obra de Deus, fizeram excelente, tanto que os seus nomes são registrados na história, são pessoas que são lembradas. Pedro, Paulo, Maria mesmo, uma mulher excelente, a mulher que trouxe o nosso Salvador, mas ela mesma não tem graça, ela foi agraciada, ela não é cheia de graça, porque a graça veio do Senhor para ela, foi Deus que agraciou ela. Ela não tem graça em si própria, ela não pode interceder por mim e por você, porque todos os outros estão esperando a ressurreição, todos os outros estão esperando a ressurreição. O primeiro que ressuscitou foi só Jesus Cristo, e depois disso nenhum outro mais, com um corpo glorioso. Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso. Lázaro ressuscitou, mas ressuscitou com um corpo corruptível, que logo depois morreu. Você não vê Lázaro por aí. O filho da viúva de Naim também, a filha de Jairo também, todos esses ressuscitaram, mas depois morreram. Agora Jesus Cristo é o primeiro que morreu e ressuscitou com um corpo glorioso, e depois disso nenhum outro mais. Então todos os outros aguardam a ressurreição, nenhum desses pode interceder por você. Amém? Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, e mude toda a sua vida fazendo isso. Em Atos 16:31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É no Senhor Jesus Cristo. Se o inimigo está avançando dentro de casa, o nosso dever é de empunharmos esse escudo e expulsarmos o inimigo, deixar o nosso espaço como ele é, empurrar ele para fora de novo, porque aquele espaço ali é do Senhor Jesus Cristo, e quando nós cremos nele, toda a nossa casa será salva. Amém? Romanos 3:22 diz: e isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Olha só, a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus não é por outras coisas. Como eu falei, pessoas que foram maravilhosas na face da terra, que servem de exemplo para nós: Madre Paulina, Jerônimo, Martinho Lutero, John Piper, John Russell, e tantos outros por aí afora, tantos outros, pessoas excelentes, pessoas que servem de exemplo para nós. Mas que se nós quisermos sermos justificados por alguma coisa, por algo que está acontecendo na nossa vida, nós pedimos a justiça de Deus, ela tem que ser pela fé em Jesus Cristo. Ainda diz ali: para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, todos pecaram. Pode ser qualquer um desses aí, Pedro, Paulo, Maria, todos eles pecaram, todos eles nasceram da semente do pecado, foram justificados por Jesus Cristo, porque não tem diferença, não existe diferença. A diferença é que depois que você conhece Jesus Cristo, você recebe o Senhor na sua vida e pratica então a fé do Senhor Jesus, então daí você se destaca e você é chamado de santo, você é chamado de separado, você é chamado de justificado, você é chamado de regenerado. Agora você tem a redenção em Cristo, a mesma salvação que eu preciso em Cristo, Paulo também precisou. E olha, Paulo, ele tem o meu respeito. Paulo, ele tem o meu respeito. Pedro e todos os outros, Tiago, mas eu admiro Paulo. Escreveu a maior parte do Novo Testamento, trouxe ensinamentos, cultivou, incentivou igrejas de dentro da prisão. Ele podia estar se lamentando, mas não.
dentro da prisão, sabendo que a morte dele ia chegar, estava lá contente, que ele diz: eu aprendi a viver contente. Aleluia. Então é uma pessoa que é exemplo, mas ele precisou de Cristo para ser salvo. Amém? Então, a nossa fé tem que ser dirigida ao Senhor. O versículo 24 ainda diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação da fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Por mais lindo que seja, eu vejo assim que é feito um ótimo trabalho, e se faz aqueles panfletos, e se faz romaria, e se faz coisas lindas, né? É tão bonito ver a devoção, ver a fé. Por mais lindo que seja, se ela não for em Jesus, ela é vã. Você não está sabendo usar o escudo, e é uma peça importante. E se você dizer, então esse escudo eu deixo, eu fico só com o restante, daí a armadura não é toda, como Paulo está dizendo. Ele diz: revesti-vos de toda, e não só de uma parte. Não é só do calçado e não é só da couraça. Não é só do capacete, também não é só da espada, é de toda. Amém? Porque ela é poder de Deus na nossa vida. E a pessoa pode dizer: pastor, então eu entendi. E como é que eu faço para receber? Como é que eu faço para receber então esse escudo da fé? Eu já recebi a couraça, eu sei que hoje eu sou justificado por Deus. Eu já recebi o evangelho, que é o calçado. Hoje eu tenho conforto, eu não tenho mais acusação na minha vida, não tem mais nada que me tira da presença do Senhor, porque eu sei da boa notícia que já chegou sobre mim. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade, ela sustenta tudo. Então eu já tenho o cinto da verdade, eu já tenho a couraça da justiça, eu já tenho o calçado da preparação do evangelho, da paz. E como é que eu faço para receber então o escudo, pastor? Como é que eu faço para receber essa parte, pastor? Tem duas coisas que você pode fazer. Primeira coisa, pedindo a Deus. Peça a Deus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 5, disse assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. É um pedido: acrescenta-nos a fé. Eu já tenho fé, eu sei que eu tenho fé, mas eu quero ser acrescentado, eu preciso de mais. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, você está ouvindo, eu sei que há momentos na nossa vida que nós fraquejamos na fé. Há momentos que nós duvidamos. Há momentos que acontece isso. Nós somos seres humanos, e é isso que nos faz ser seres humanos. Nós não somos programados, nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, então nós somos possíveis de falhas, sim. Um acredita mais, outro acredita menos, outro fica meio que na dúvida. Então é hora de pedir para o Senhor: acrescenta minha fé. Acrescenta minha fé. Eu quero acreditar mais. Eu preciso de mais fé. E pode ter certeza que o Senhor vai acrescentar mais fé. E o segundo jeito de adquirir mais fé está registrado em Romanos 10:17. Lá diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Amém? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui eu quero voltar lá naquilo que eu estava falando antes. Aquilo que você aprendeu, aquilo que eu também aprendi isso. Eu me criei num lar onde a minha vozinha, ela fazia benzimento, ela atendia as pessoas, e ela tinha uma crença em um monte de imagens, tinha um monte de coisa. Cada uma imagem daquela servia para uma determinada causa.
Uma imagem era para rezar um responso, para trazer não sei o que tinha sumido. Outra imagem era para os olhos. Outra imagem era para dor nas costas. Outra era para o parto. Outra era para... Sabe, para cada coisa, para cada dificuldade existia ali uma imagem que representava aquilo. Eu me criei nisso. Eu me criei nisso aí. Só que quando a verdade chegou, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e daí o ouvir não é o ouvir a tradição. Amém? Não é a tradição, porque o que a minha avó ensinava, minha bisavó ensinava, ela aprendeu com a tradição dela. Quando eu aprendi aquilo que a palavra de Deus dizia, então eu vi que tinha coisas erradas e mudei aquilo dali. Então eu não tenho que seguir aquilo que veio de tradição, que veio oralmente, um falando para o outro. Eu tenho que seguir aquilo que a palavra de Deus fala, porque não vai existir tradição nenhuma que seja maior do que a palavra de Deus. Não vai existir cultura nenhuma que seja maior do que a palavra de Deus. Amém? As sagradas escrituras é a voz de Deus, é a boca de Deus falando ao nosso coração, à nossa mente. E lá diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você quer ter uma fé certa, uma fé correta, uma fé certeira, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E daí você vai ter a fé genuína, a fé verdadeira, uma fé que não pode ser modificada. Jesus Cristo compara a fé com um grão de mostarda. E quando fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, não quer simplesmente falar do tamanho, porque então nós poderíamos nos contentar com a fé pequenininha, e o que a Bíblia mostra é que nós devemos de pedir para que o Senhor acrescente. Então quer dizer, não é somente o tamanho, e sim, ele está falando de qualidade. O grão de mostarda, desde que ele foi grão de mostarda até hoje, ele sempre foi o mesmo, ele não tem como ser modificado. O grão de mostarda, ele permanece sendo mostarda em todos os anos. Ele não pode ser transgênico, ele não pode ser modificado como soja, como milho, como feijão, como tantos outros grãos. A mostarda é o único grão até hoje que não teve como ser modificado. E quando Jesus Cristo nos fala isso, ele quer dizer: a tua fé não pode ser modificada. A tua fé não pode ser uma fé hibridada, hibridar ela com outra coisa, como a soja é feito, como o milho é feito, como outros grãos são feitos. Hibridar ele, tornar ele mais resistente, tornar ele mais forte, tornar ele maior, tornar ele mais difícil de ser violado por bactérias, por fungos, por tantas outras coisas que existem aí na natureza. A nossa fé não pode ser hibridada com outras coisas. Hibridada quer dizer juntada. Eu pego Jesus, misturo com mais alguma coisa, misturo com mais um ato, misturo então com água benta, misturo com sal grosso, misturo com a rosa, misturo com óleo, e daí sim, daí eu posso acreditar. É uma pena que Martinho Lutero lutou contra isso, e todos os pais da reforma lutaram contra isso, e hoje nós vimos igrejas reformadas, igrejas praticamente reformadas não, mas igrejas protestantes, igrejas que fazem parte desse movimento evangélico, adquirindo totalmente as coisas de novo. Nós não podemos criticar a religião X porque usa santo e água benta, sendo que dentro do nosso movimento existe sal grosso, existe rosa ungida, vassoura ungida, tijolinho ungido, sabonete ungido. Meu Deus, estão hibridando a fé, estão misturando com outras coisas, misturando. A fé ela tem que ser genuína. Ou Jesus Cristo ele é suficiente ou não é. Se o nome de Jesus Cristo na nossa vida é um nome que tem todo o poder, se ele não for suficiente,
Então não ache que o azeite, aí o óleozinho vai fazer alguma coisa. Se o nome de Jesus Cristo não for suficiente, não ache que a campanha que você vai fazer de 7 dias vai mudar alguma coisa. Não acha que se você não comer tal coisa, vai fazer alguma coisa. Ou Jesus Cristo é suficiente na tua vida ou não é. Jesus Cristo tem que ser suficiente na nossa vida. Amém? Isso é de entristecer. É de falar como aqueles falam, né? Isso Martinho Lutero deve estar dando volta no túmulo. Os pais da igreja, da reforma, devem estar dando volta dentro do túmulo, vendo tanta coisa acontecendo hoje. Parece que anunciar e falar do amor de Jesus Cristo, falar da obra de Cristo não é o suficiente. Esses dias eu vi ainda um negócio de uma igreja muito grande que existe na nação, falando que já estavam tudo pronto, já estava com as coisas tudo pronta, com rosas pronta, com a marca da cruz na rosa, que daí essa rosa você ia trazer para dentro de casa, ia fazer uma grande diferença dentro do teu lar. Meu Deus do céu, como é que pode? E sabe por que você é enganado por causa disso? Porque você não para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Porque ouvir isso é chato mesmo, é demorado, é cansativo. É mais legal pular, reteté, rodopiar e depois receber a mão sobre a cabeça e ir embora. O mais legal é isso. Eu falo tudo isso, gente, eu falo com propriedade porque eu participei de tudo isso. Vivia nesses meios, correndo atrás dessas coisas. Perdi muito tempo. Ou talvez ganhei experiência contra isso, não sei. Deus ainda está mostrando. Mas sei que a fé, se ela não vir pelo ouvir da palavra e por você estudar a palavra, você está perdido. Se você deposita tudo para que o outro, não, eu não preciso ler porque o pastor lê, eu não preciso fazer porque o pastor faz. Se você deixar tudo na mão do pastor, se o pastor quiser manipular você está lascado. Então você que é sacerdote da sua casa, você homem, você mulher, você vai ter que dar conta de você diante de Deus. Então eu te aconselho, faça o seguinte: leia e ouça a palavra de Deus. Amém? Aquilo que você ouve implica diretamente naquilo que você crê. Amém? Aquilo que você ouve implica diretamente. Eu, quando era pequeno, me criei então no meio de tudo aquilo. E a minha vozinha, ela, conhecendo assim a índole dela e a maneira que ela agia fazendo aquelas coisas, a minha bisavó, né? Hoje, se falar com as pessoas mais velhas da cidade aí, muita gente conheceu ela porque essas pessoas levaram lá seus filhos para benzer, levaram lá os seus filhos porque na época se falava muito em bruxas, doença de bruxa e coisas, então, e pessoas quando não engordavam, né, ela fazia umas garrafadas. Deve ter gente gorda até hoje por causa daquelas garrafadas, porque se botava muita coisa ali dentro, para abrir o apetite. Pessoas que não dormiam, então iam para lá. Então, muita coisa era medicina, era curandeirismo, né? E aquele curandeirismo ali funcionava mesmo, né? Fazia uma garrafada lá com vários elementos e abria o apetite mesmo. Muitas coisas eram praticadas de uma maneira, era através de ervas, era através de chás. Então, resolvia mesmo. Outras coisas eram através de um benzimento, né? Quem não teve contato, mas pelo menos sabe o que é isso. Se levavam uma pessoa e aquela pessoa então benzia. O benzer era uma oração que era feita ali, mas geralmente essa oração não era feita para Jesus Cristo. Geralmente aquela oração era uma oração decorada, feita no nome de algum santo, né? E a minha bisavó então fazia isso. Eu lembro que quando as pessoas chegavam lá, e eu era bem pequeno, eles diziam assim: esse menino, dona Indalina, o que ele é da senhora? Ela dizia: esse é meu filho.
esse é meu filho, e eu vou passar esse dom para ele. Porque eles tinham medo, porque ela já era bem velhinha, ela me adotou com 90 anos. E imagina, 90 anos, eu já devia ter ali uns 7, 8 anos, então ela devia estar beirando os 100 anos, e ela tinha uma preocupação, e as pessoas tinham uma preocupação, porque eles sabiam que uma hora ela ia falecer, ela ia fazer falta, e aquele bem que ela fazia para aquelas pessoas, então ia parar de ser feito. Então ela dizia, não, eu estou preparando esse menino, ele vai benzer, né? Ele vai fazer isso. E eu escutava aquelas coisas, né? E via aquelas pessoas ali, e um dia eu vi que chegou uma pessoa endemoniada, amarrada numa cadeira em cima de um tobata, e tiraram ele daquela cadeira e botaram lá na nossa cadeira. Eu marquei bem aquela cadeira, eu pensei, nunca mais eu vou sentar nessa cadeira, eu nunca mais vou sentar. Eu sei que passaram o dia com aquela pessoa ali, e fizeram todo tipo de exorcismo, e reza, e um monte de coisa, e ora Pai Nosso, e faz uma coisa e faz outra, e no final de tudo, acho que venceram o diabo no cansaço, porque não usaram o nome de Jesus em nenhum momento. No final do cansaço, aquela pessoa então se rendeu lá, e levaram embora, e foram, e depois ficaram sabendo que tiveram que internar, e fazer um monte de coisa, sabe? Então eu acompanhei essas coisas de perto, mas eu via na minha vozinha a vontade de fazer o bem. Chegava pessoas lá e queriam fazer trabalhos para desmanchar casamentos, e uma vez eu vi ela tocar, ela correu com a mulher na nossa casa, porque aquela mulher queria desmanchar um casamento. Então esse tipo de trabalho ela não fazia, mas ela fazia trabalho para criança que estava com cobreiro, criança que estava com arca caída, ela fazia massagem, fazia então garrafada, fazia oração para que o casamento fosse bem, fazia aquelas rezas, fazia um monte de coisa assim, sabe? Era tudo com intenção de fazer as coisas boas, só que aquilo não tem fundamento nenhum, porque Deus ele não é com a tua intenção, amém? Eu quero dizer algo para você, Deus ele não é com a tua intenção. Porque se você só tiver a intenção de fazer algo, mas você não agir, não vai adiantar de nada. Então Deus ele é com a tua ação, com o teu executar, aquele que faz. Porque se você só tiver a intenção, não vai mudar nada. Então a intenção dela, a intenção daqueles que iam lá, eram boa, mas o agir não era. Não procediam da maneira correta, da maneira certa. E isso, agiam na operação do erro. E quando nós vamos então para a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque ou a Bíblia rege a nossa vida e nos conduz, ou então não, então nós tiramos a Bíblia e vamos cada um para o seu pensamento. Ou nós vamos atender um livro que é milenar, que saiu da própria boca de Deus, em direção ao coração e aos ouvidos dos profetas e dos seus escritores. Ou nós vamos atender para isso, ou nós vamos nas convicções e nos pensamentos de cada um. Nós vamos para qualquer literatura que existe por aí. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que é ela que me acrescenta fé, que é ela que eu ouço, é ela que eu gravo no coração, e ela nunca volta para mim vazia. A palavra de Deus ela é tão verdadeira que aquilo que nós falamos, aquilo que nós usamos, ela nunca vai voltar para mim, para você vazia. Quando eu tomo parte da Bíblia para mim, como eu recebo aquilo para o meu coração, como aquilo que nós falamos ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sei que isso não vai voltar para mim vazio. Quando eu assumo a palavra de Deus, quando eu recebo a palavra de Deus, que eu sei que Deus deu o seu Filho unigênito para me salvar, ela não volta para mim vazia, porque Ele serve para me salvar. Agora, se eu me apegar a qualquer outra coisa, a tradição e tantas outras coisas daí, isso pode virar um mar de ideias. E são essas multidões de ideias que podem nos afastar do Senhor. E com o escudo da fé, eu posso me apartar, eu posso me defender de todos esses dardos inflamados. Porque o dardo inflamado aqui não é uma verdadeira flecha, não é um tiro, não é algo que é lançado contra você fisicamente, mas são essas coisas que são lançadas no mundo espiritual. São essas coisas que vêm de encontro a nós, que se você não estiver com a fé verdadeira, genuína em Cristo,
pode te desmotivar, pode te tirar da presença de Deus. Porque esses dardos inflamados vai vir da boca do inimigo dizendo: eu acho que não é bem assim, eu acho que não é desse jeito. A própria Eva, lá no paraíso, ela falhou por causa de uma dúvida que foi lançada, um dardo lançado. Mas Deus falou assim mesmo, foi só desse jeito. O diabo não precisou insistir com ela, a serpente não precisou insistir. Você está vendo como é que funciona? Ele não precisou insistir, ele só lançou uma semente da dúvida. Foi bem desse jeito que Deus falou, e aquilo duvidou, balançou Eva. Então o diabo, ele age dessa mesma maneira na minha e na tua vida. É desse jeito mesmo? Eu acho que não é bem assim. Bom, eu tenho meu pensamento. É isso que as pessoas dizem. Não, eu acredito que é desse jeito. Olha, para mim Deus, eu tenho Deus e eu acredito desse jeito. Como domingo passado eu passei por isso. Conversando, as pessoas não queriam saber e falaram: não, eu acredito desse jeito. Eu penso dessa maneira. Mas a tua maneira que você pensa não condiz com a palavra de Deus. Mas eu penso assim. Então, se você tiver dúvida no coração, se você pensar desse jeito, você está um passo a ser destruído. A dúvida, como eu falo, ela é boa até o ponto que você esclarece ela. Porque a dúvida, ela está entre a fé e entre a incredulidade. Você está na dúvida. Quando você esclarece ela, ela se torna fé. Se você não esclarecer ela, ela vira incredulidade. A dúvida é boa, porque foi por causa da dúvida que eu fui para a igreja. Gerou algo no meu coração, preciso ver o que é isso lá, eu tenho uma dúvida do que é isso. Como é que funciona esse negócio? E Deus me atraiu através disso. Através de uma dúvida, através de algo que eu queria, que eu achava que podia ter. Gerou uma dúvida e estamos aqui servindo ao Senhor Jesus. Amém? Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. E aquilo que você passa a ouvir vai implicar diretamente naquilo que você vai sempre acreditar. Então procure ouvir a palavra de Deus. Amém? Convido você a se colocar de pé. Se existe alguma dificuldade na fé, se existe alguma dificuldade nisso que foi falado, para você executar isso, agir por dentro da fé, orar a Cristo, né? Acreditar em todas as passagens, em todos os relatos bíblicos. Se existe algo em você, quando você lê a Bíblia, você fica meio confuso, nunca guarde essa confusão, nunca deixe assim: eu não vou nem perguntar, eu acho que é bobeira, eu acho que é coisa da minha cabeça. Não, nunca faça isso. Quando você lê a Bíblia e não entender, por favor, procure um pastor, procure um irmão que já está há mais tempo, procure esclarecer isso. E assim o Senhor vai estar acrescentando a sua fé. Assim o Senhor vai estar te moldando nisso. E nesse momento a minha oração para mim, para você que está aqui no templo, para você que está nos assistindo em casa, a minha oração é que Deus aumente a sua fé, aumentando a sua fé para que você vá se posicionar cada vez mais contra o inimigo, sabendo que você tem algo em mão, que além de te defender contra todos os ataques, também serve para você expulsar o inimigo do território conquistado por Cristo, para você e para sua família. Vamos orar? Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra, ela fala diferentemente ao nosso coração, e o meu desejo, meu Deus, é que nesse momento, que essa palavra que foi falada, Pai, que a intenção que ela saiu da minha boca, do meu coração, dirigido pelo Senhor, seja a mesma intenção que o ouvinte, Pai, receba. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, para que essa palavra seja entendida, porque está existindo no mundo, nos meios de hoje em dia, uma distorção, Pai, da saída da palavra até a entrada no ouvido, meu Pai. As pessoas às vezes não estão entendendo o que nós estamos falando. E o que eu te peço no nome de Jesus, de primeira mão, Pai,
é que o Espírito Santo, meu Deus, tome essas pessoas pela mão, essas pessoas, meu Deus, que vão estar assistindo essa pregação, as pessoas que estão aqui na igreja, Pai, que essas pessoas, meu Deus, que o Espírito Santo esteja, Pai, revelando, trazendo, meu Deus, a palavra, meu Pai, de uma maneira que elas consigam entender, Pai. Se alguma coisa que foi falada, meu Pai, que não soou, Pai, da maneira correta, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, que tem todo esse poder, toda essa autoridade, é Ele, meu Deus, que faz isso, Senhor. O Espírito Santo que está nas nossas vidas, é Ele, meu Deus, que veio ao mundo, Senhor, rogado pelo Senhor Jesus Cristo para que ficasse conosco todos os dias. Ele que nos ajuda a interpretar, Senhor, Ele que nos ajuda a orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, faz com que essa pessoa entenda da Tua palavra, entenda, Senhor, e adquira mais fé no Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo eu peço isso ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus.